Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, nos envolvendo sempre com seu amor, a sua misericórdia infinita. O objetivo deste trabalho é contribuir com o momento doutrinário das casas espíritas devido à sua não presença nos estabelecimentos, nas instituições, onde se desenvolvem as suas atividades presenciais. Em função da pandemia que vive neste momento o planeta Terra. E diante dessa pandemia, venho imaginando, refletindo sobre os nossos momentos de oração. Acredito eu que todos nós estamos orando com muita propriedade, envolvidos pela luz do cristianismo redivivo, que é o Espiritismo, pelas orientações dos mentores espirituais. Então, escolhi o tema Benefícios defluentes da oração, que é uma mensagem de uma obra do Espírito Joana de Ângeles, Iluminação Interior. E nesta obra, neste capítulo específico, a mentora Joana de Ângeles nos fala sobre uma eficiente maneira de conseguir a ligação entre a criatura e o Criador, é a oração. Que oração? A oração ungida de sentimentos nobres. E esses sentimentos nobres, todos nós espíritos os possuímos, porque são as potencialidades divinas em nós que estão em desenvolvimento. E no momento em que nós nos ligamos com o Criador através de uma oração, através de um colóquio particular, individual ou coletivo, nós estamos alimentando esses sentimentos nobres que fazem parte de todos nós como espíritos imortais. Então estaremos usufruindo desse contato que é divino, que é sublimado, que é muito importante na vida de todo indivíduo, quer ele se encontre em qualquer que seja a situação. E a mentora Joana de Ângeles nos diz que quando os problemas se avolumarem, ocorrer ameaças à nossa paz, quando o desespero se apresentar, diante dos sofrimentos físicos, atingirem o ápice da dor, da agonia, do pânico, antes de nós sucumbirmos, que elevemos o pensamento a Deus mediante os fios invisíveis da oração e roguemos socorro. Socorro ao Pai, Criador e mantenedor da vida. Que com certeza nós obteremos resposta, porque diante de Deus, dos nossos pedidos, nada fica sem resposta. Os fios invisíveis da oração, porque nós, ainda encarnados, no grau em que nos encontramos, não percebemos os fios invisíveis que nós criamos partindo do nosso íntimo, do nosso sentimento, da nossa mente, vairando as esferas espirituais, quando nos dirigimos a Deus através da oração. E esses fios invisíveis, eles alcançam as entidades espirituais que trabalham na harmonia do universo, em nome de Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Então, os benefícios da oração. É a solução final para os momentos que precedem o momento intenso de dor, o momento de perplexidade, o momento de descalabro, da loucura, oferecendo de imediato respostas às solicitações. Vários momentos de aflição nós passamos na Terra, porque a cada aflição constitui uma experiência, constitui um chamado, constitui uma necessidade de evolução espiritual. Então ela nos diz que de imediato as respostas às solicitações chegarão até nós.
proporcionando o quê? A claridade mental. A prece acalma, conforta e propõe os métodos para contornar e resolver quaisquer que sejam as nossas dificuldades. Clareza mental da situação. Porque muitas vezes, quando as situações não agradáveis ocorrem, nós imaginamos logo que não vai haver saída. Porque muitas vezes a emoção do pânico toma conta do nosso íntimo, mas ela nos aconselha que através da prece, através da oração ungida de sentimentos nobres, de fé e de esperança, a claridade mental se faz. Aí a prece vai nos acalmando interiormente e os métodos para contornar a situação, para resolver, vão sendo percebidos, quaisquer que sejam as dificuldades, porque nada acontece, nada ocorre sem a presença, sem a misericórdia, sem a bondade do Pai. Que Jesus nos ensinou que é um Pai amoroso, justo e bom. Então a prece jamais deixará de existir na vida do indivíduo que possa aproveitar, que possa fazer uso com sabedoria e clareza, como nos orientam os nossos mentores espirituais. A prece, ela não impede o sofrimento, porque esta tem a sua razão de ser, o sofrimento pelo qual a situação nos traz, tornando-se necessária a uma advertência, um convite, uma reflexão. Porém, a prece propicia os recursos para enfrentar a situação amarga. Situação amarga é toda situação que aflige, que dói, que compromete, que nos chama atenção. E ela nos diz que a situação pode ser uma advertência. Como estamos vivenciando nossa vida nesses dias? Pode ser um convite para que nós possamos fazer reflexões acerca do nosso objetivo aqui enquanto encarnados. Que é mesmo que nós estamos fazendo nesta encarnação para melhorar o nosso grau, o nosso nível espiritual, a nossa compreensão acerca da vida. Então, quando nós não vamos pelos convites benéficos, muitas vezes é necessário que se traga uma situação amarga, uma situação da qual nós não gostaríamos que ela estivesse existindo. E nesse momento estamos passando por uma situação amarga, que é a pandemia de um vírus que está assolando a humanidade inteira. Quantos indivíduos já desencarnaram em função de terem contraído a doença que ele provoca? Quantos indivíduos podem ainda ser contaminados? Estão retornando ao plano espiritual e alguns que podem ser contaminados e não vão retornar ao plano espiritual neste momento, mas já vão fazer uma reflexão. E nós que estamos no afastamento social já há algum tempo, estamos também refletindo diante desses dias que estamos afastados socialmente dos nossos grupos de atividades, dos nossos amigos, dos nossos companheiros, de alguns familiares que muitas vezes não estão conosco nesse instante. Estamos refletindo como será a nossa vida amanhã, depois que essa pandemia diminuir, enfraquecer, e nós iremos voltar às nossas atividades, mas com certeza diferenciados, mentalmente, fisicamente, emocionalmente, valorizando mais a vida e o momento que nós estamos vivenciando na Terra, nesta encarnação, para que possamos aproveitar da melhor forma possível na prática do bem. E a oração vai fazer mais parte da nossa vida, com certeza, de uma maneira alimentada, de uma maneira forte, de uma maneira vivenciada nesses dias que nos permitiu estarmos trazendo justamente esse momento de reflexão espiritual, individual, pessoal, intransferível. A Joana de Ângeles diz que a prece é a mais eficaz terapia que se conhece por ser útil nos mais variados processos de aflição
brindando lucidez e refrigério. Olha que interessante. É uma terapia. E ela diz que a terapia é mais importante que se conhece, porque quando nós oramos, nós nos banhamos de luz, nós nos banhamos de fluidos espirituais, oriundos de entidades amorosas que convivem conosco, que sintonizam conosco, que atendem o nosso apelo, o nosso chamado, e principalmente nos momentos de aflição. Bem-aventurados os aflitos, que os aflitos serão consolados. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, no Sermão da Montanha, teve a grandeza de nos incentivar às bem-aventuranças, para que nós possamos lembrar que enquanto na Terra, planeta de provas e expiações, as aflições estariam presentes. Mas que nós, todos que passemos por ela, com firmeza, com dedicação, com fé, com amor, com esperança e com a oração, teremos um momento de estar bem-aventurado, respirando tranquilo, dizendo graças a Deus, passou. E eu também passei por ela. E agora eu estou de outra forma, mais fortalecido, agradecido sempre ao Criador pela oportunidade. Então, bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. E ele já enunciava isso há tempos, quando esteve na Terra conosco, sabendo da necessidade de nós, espíritos, enquanto encarnados aqui, no planeta, nesse educandário, nessa escola, que é a Terra, e tem ele, o Mestre de Nazaré, como educador amoroso por excelência, contando com a pleiade de espíritos amorosos, que também estão conosco, nos incentivando, nos alimentando na fé, na esperança, principalmente o nosso anjo guardião, amigo incondicional de todas as horas. E a energia da prece? Como é que funciona essa energia? Como é que ela é criada? Joana de Ângeles nos diz que a energia da prece está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos onde quer que eles se encontrem. Pensamento e vontade. Concentrar o pensamento, colocar uma vontade firme e decisiva, que neste momento queremos fazer um colóquio com Deus, com os espíritos amigos, com Jesus. Então a prece é ouvida. Ouvida no sentido de que a luz espiritual que parte de nós alcança as esferas mais evoluídas e esses seres que trabalham em nome de Jesus se fazem presentes ouvindo a nossa rogativa, a nossa necessidade, onde quer que eles se encontrem. Porque os espíritos evoluídos, nós sabemos que eles estão em toda parte, porque assim já o podem fazer devido ao seu grau, às suas experiências reencarnatórias. Então, a onda mental que parte de nós na prece, ela penetra as fontes generosas do poder. Aí se oferem a vitalidade, a inspiração para o prosseguimento da luta, para o prosseguimento da jornada. Vitalidade, força, inspiração, coragem e decisão, para que nós continuemos enfrentando a luta do nosso dia a dia, que faz parte os desafios que a vida nos oferece. E ela adiante diz assim: sem a oração faz-se difícil a marcha e quase impossível o êxito na empresa da reencarnação. Olha que interessante. Difícil a marcha e quase impossível aqueles que não usam o mecanismo da prece para ligar-se com a sua pátria de origem, que é a pátria espiritual de todos nós. Os espíritos nos dizem que os mundos materiais podem deixar de existir sem afetar a existência do plano espiritual. Que o plano espiritual é originário de Deus, é permanente. Então, é impossível o êxito durante a encarnação. A nossa encarnação de agora, como todas as outras, tem um planejamento, uma programação que foi
realizada amorosamente por benfeitores, por nossos anjos guardiães, nossos amigos espirituais, para que nós pudéssemos estar aqui agora. Quantos trabalharam para isso? Para que escolhêssemos a nossa profissão, para que escolhêssemos a situação onde nós estamos vivenciando agora, para que os vínculos familiares pudessem se estabelecer, a sociedade onde nós fazemos parte nesse momento, estarmos reencarnados no Brasil. Então, toda essa programação, nos detalhes mínimos, orientado por seres amorosos, evoluídos, que conhecem as nossas necessidades. E com certeza, no plano espiritual, em algum momento, nós participamos de colóquios onde a oração nos foi ensinada, nos foi apresentada, porque em toda parte onde há a oração, a luz se estabelece, a luz se faz presente. Então, por que perder a oportunidade de exercitar algo que nós estamos aprendendo com muita propriedade, que é orar? E quando essa onda mental se estabelece, quando o pensamento e a vontade estão agrupados no mesmo objetivo, ela nos diz que é justamente nesse instante que nós atraímos o concurso dos bons espíritos, que nos vêm sustentar nas boas resoluções e nos inspirar bons pensamentos. Porque os bons pensamentos nos eleva a nossa vibração espiritual. E durante o nosso dia a dia nós estaremos em pensamento contínuo com as entidades espirituais evoluídas. E todas as nossas ações serão voltadas para o bem, porque a oração nos fortalece todos os momentos. Criar o hábito de buscar o endereço de Deus. Alguns autores já se referiram que quando o indivíduo não ora, ele perde o endereço de Deus. E quando a aflição se faz presente, é neste momento que muitas vezes ele vai buscar imediatamente esse endereço e fica com dificuldade de perceber que Deus fala no nosso íntimo e na nossa consciência. Então, sustentar nas boas resoluções, nos inspirar bons pensamentos, que esse é o trabalho dos espíritos amigos que trabalham na seara do Cristo, Jesus de Nazaré, aqui na Terra. E nosso anjo guardião não é diferente. Temos um amigo espiritual que vela por nós, particularmente, além de suas outras tarefas. Então, orar é mais do que abrir a boca e pedir. É comungar com Deus, banhando-se de paz e renovação íntima. Orar é como arar. Arar a terra, preparar o ambiente para semear e depois colher. Assim também a oração. É mais do que abrir a boca e pedir. Então, os pedidos não podem sair dos lábios apenas. Precisa sair do sentimento, da vontade, da coragem, do querer acontecer. Quantas vezes nós pedimos, rogamos e as nossas rogativas não foram atendidas? Por que será? No Evangelho, Jesus nos diz: pede e obtereis. Tudo que pedires ao Pai em meu nome vos será concedido. Mas quantos pedidos nós já fizemos e não alcançamos? Porque é preciso oração. Além de orar, está em ação para que os pedidos sejam atendidos, trabalhando para que eles possam acontecer. Comungar. Comungar está em pensamento contínuo. Então, lembro-me de um caso de um indivíduo que se titulava o Preto Velho, e sempre eu gosto de contar esse caso porque aclara a nossa mente, as nossas ideias acerca da oração. Esse senhor trabalhava numa fazenda, num canavial, e passava pela porta de uma igreja, uma capela, na época, toda vez que ele ia ao trabalho. Pela manhã, rogava ao pai, tirava o chapéu e dizia: Pai, sua bênção, o Preto Velho veio solicitar para ter um dia de paz, um dia proveitoso, um dia útil, e seguia para o seu trabalho.
No retorno, ele fazia a mesma experiência, tirava o chapéu frente à capela e dizia: Pai, Preto Velho veio lhe agradecer pelo dia e agora rogar a tua bênção para a noite, para ter uma boa noite e amanhã, no dia seguinte, recomeçar. Ele fazia e fez isso muitas vezes, até que um dia o pároco daquela igreja o chamou e perguntou: Meu filho, qual é a oração que você ora quando está aqui diante da igreja? E ele disse: Seu padre, Preto Velho não sabe orar. A única coisa que Preto Velho diz é essa ação. E repetiu para o padre: Tiro o chapéu, peço a benção ao Pai, vou para o meu trabalho. E na volta eu faço a mesma coisa, agradecendo pelo dia que tive, pedindo as bênçãos para a noite e amanhã recomeçar. E o padre o convidou, disse: Meu filho, vem aqui que eu vou lhe ensinar a orar o Pai Nosso, que é a prece que todos nós oramos. E ele disse: Sim, seu padre, virei. Quando retornar do trabalho, passarei na igreja. E assim ele fez, durante vários dias. E o padre ensinou para ele a oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos. E ele aprendeu e colocou em prática. Depois de muito tempo, o padre o chamou novamente e perguntou: Meu filho, você não está orando a prece que eu lhe ensinei? Ele disse: Estou sim, seu padre. Ele enunciou o Pai Nosso decorado, sem sentimento, sem passar pelo mental, nem pelo emocional. E o padre pediu a ele que ele não precisava mais orar da forma como ele ensinou. Que voltasse a orar da forma como ele fazia, uma forma simples, com sentimento, com vontade e com razão. E ele perguntou: Por que, seu padre, eu não posso mais orar o Pai Nosso que o Senhor me ensinou? Porque, meu filho, antes, quando você orava da sua maneira, eu vi a luz espiritual que te envolvia diante da igreja. Por isso que eu lhe convidei, para saber qual era a sua oração. Mas esqueça como eu lhe ensinei e continue da sua maneira. Simples e humilde. Vá em paz e que Deus lhe abençoe. Então, esse exemplo nos mostra que a prece, antes de mais nada, precisa ser emitida do coração, do sentimento, passando pelo mental, concentrando, e aí sim, como diz a mentora Joana de Ângeles, essa prece vai nos banhar de luz espiritual, de clareza mental, de decisão para encontrarmos os caminhos necessários para a resolução de qualquer aflição que estejamos vivenciando, como nesse momento a humanidade inteira. Estamos nós orando, porque é uma necessidade do planeta Terra nesse instante. Já havia sido previsto por Jesus, falando das aflições que assolariam a necessidade humana, nossa, seres espirituais e experiências humanas. Então, este caso nos deixa assim uma clareza para que tenhamos firmeza na hora de orar, busquemos a melhor posição, mas posição mental, posição emocional. Essa é a que mais importa. E os Espíritos lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nos orientam e nos lembram que a prece é sempre agradável a Deus. A prece que parte do coração, que parte do sentimento, é a lei de adoração, que em pensar em Deus nós já estamos adorando. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos auxilia também nessa compreensão. Quando ele nos diz, através de Allan Kardec, que a prece é uma invocação. E por ela nós nos colocamos em relação com o ser a que nos dirigimos. Esse ser faz parte do universo. A prece pode ter como objetivo um pedido, pode ter como objetivo um agradecimento ou um louvor. Pedir é comum. Todo filho pede ao Pai. Jesus já havia advertido diante dos discípulos qual é o filho que, pedindo um pão ao Pai, o Pai lhe dará uma serpente. Muito pelo contrário, o Pai vai dar o alimento necessário para o filho. E nesse momento, o nosso alimento espiritual é através da oração, através das boas leituras, das mensagens, das palestras que ouvimos para nos fortalecer, nos enriquecer
e nos mantermos ligados com o plano espiritual maior. O agradecimento, que precisamos também, após receber, durante o recebimento, a prece de agradecimento sempre. Gratidão pela vida, gratidão pela experiência que estamos vivenciando em qualquer momento, gratidão por termos Jesus como modelo e guia da humanidade, como eles nos apresentaram na questão 625 do Livro dos Espíritos. E o louvor, louvar a Deus pelas obras que nós vemos, pela criatura, pelo dia, pela noite, pelas estrelas, pelo planeta que nós habitamos, pedir, louvar e agradecer. Que nós podemos, como sabemos, orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos encarnados, pelos desencarnados, por aqueles que estão desencarnando pelas diversas pandemias, que não somente o vírus deste momento, mas quantos outros estão desencarnando, vão desencarnar. Então, orar para que esses espíritos sejam agraciados com a presença dos seus mentores no plano espiritual. As preces dirigidas a Deus são ouvidas sempre pelos espíritos encarregados de cumprir a missão e os desígnios de Deus em qualquer parte que eles estão. E as preces que são dirigidas aos bons espíritos vão para Deus. Quando oramos a outros seres que não a Deus, estamos utilizando ele como intercessores, intermediários, porque nada acontece sem a vontade, sem a permissão divina, porque são as leis divinas, as leis morais, as leis naturais que regem o universo inteiro e regem também a nossa vida, onde quer que nós estejamos como espíritos imortais. Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensinando os mecanismos de ocorrência da prece. E ele nos diz, não temos intenção de materializar a ação da prece, porque a ação da prece é sentida, é vivenciada nas experiências de cada um de nós. Então, nesse momento da prece, a gente pode ocorrer em todas as situações que precisemos, encontraremos a solução necessária para o momento que nós estejamos passando. Lembrando Jesus, e despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Anotado por Mateus, capítulo 14, versículo 23. Então o mestre ensinou a orar e orava pelo exemplo. Comungava com o Pai, como fez em diversos momentos. Eu e o Pai somos um. Então nessa oração ele se integrava com o Criador e mantenedor da vida. E foram os próprios espíritos da época, encarnados como discípulos, apóstolos, que solicitaram a ele: Mestre, ensina-nos a orar. E o mestre ensinou, disse: meus filhos, quando orarem, dizer assim: Pai nosso que estais nos céus. E aí deixa esse poema importante que tem como objetivo pedir, louvar e agradecer, mostrando que o Pai é nosso, que somos todos filhos do mesmo Pai, porque somos centelhas de Deus em processo de evolução. Dizem os espíritos, quando Kardec pergunta o que é o espírito é o ser inteligente do universo. Podemos imaginar o espírito como uma centelha que está em expansão, em experiências humanas agora no planeta Terra, como já poderemos estar em outros planetas, ou estaremos ainda em outros, com o objetivo de se expandir. E as aflições se acalmam através da oração para todo ser que se encontre na Terra, vivenciando quaisquer que sejam as experiências do momento atual. Então ele nos ensinou a orar, os Espíritos nos ensinam a orar, nos acompanham, desejam que nós realmente possamos orar com firmeza, com dedicação. E neste momento não é diferente. Os amigos espirituais têm trazido informações da maneira como esses espíritos estão desencarnando nesta situação, estão sendo recebidos amorosamente por Jesus de Nazaré e pela pleiade de espíritos que estão
está trabalhando na Terra, no planeta neste momento. Então, que nós possamos estar em contato com os mentores da casa, onde nós frequentamos, pelo pensamento, pela oração, pelo evangelho em casa, colocando a água para fluidificar, recebendo os fluidos espirituais como passe para nos fortalecer, pensando no local, na instituição da qual nós fazemos parte, porque com certeza nós estaremos sintonizados com eles, porque eles estão em toda parte. Lembremos que o centro espírita vai muito mais além do que as 4 paredes materiais. Abrange um plano espiritual maior, onde somos atendidos em todo momento. Então, os benefícios defluentes da oração, todos nós podemos alcançar esses benefícios, orando de maneira sadia, de maneira sábia, introspecto, voltando para dentro de si, lembrando de Jesus. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque o Pai ouve, sabe e vê o que tu pedes em segredo e te responderá em secreto. Ou seja, a porta do quarto é o nosso íntimo. Voltemos para dentro de nós, para ver o que estamos sentindo, o que estamos percebendo, nos banhando de luz nesse momento. E com certeza seremos beneficiados. Quando sairmos dessa situação, sairemos diferenciados. Voltaremos às nossas atividades, mais cuidadosos, mais responsáveis com a oportunidade que a vida está nos concedendo de fazermos a nossa caminhada evolutiva com consciência, com trabalho, com dedicação, com amor, com caridade, com perdão. Então, essas são as nossas reflexões para este momento, para que façamos bom uso da prece, porque a prece beneficia, a prece acalma, a prece fortalece e a prece esclarece. Então, encerraremos este momento de reflexões, fazendo a nossa prece, de agradecimento nesse instante ao Mestre de Nazaré, por esta oportunidade, aos espíritos benfeitores da humanidade, que estão trabalhando intensivamente nesses instantes, inspirando os médicos, os enfermeiros, todos que trabalham na área da saúde, as autoridades da Organização Mundial, para que possamos encontrar a solução necessária para este grande desafio. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa todas as instituições que estão na Terra com o objetivo de auxiliar a nossa evangelização espiritual. E o nosso desejo é que o teu amor, a tua paz, envolva toda a humanidade, agora e sempre. Fiquemos em paz, que o Senhor Jesus nos ampare e nos abençoe, agora e sempre. Muita paz para todos nós.